A graça e a paz, meus irmãos. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Já tinha um tempo já que eu não postava nenhum vídeo, devido à correria do trabalho, estudo. É uma vida bem corrida, né? E para quem já é casado, se torna bastante atarefado, né? Fazer as coisas, né? Fazer, estudar, trabalhar, cuidar da casa, dos assuntos da casa, né? Mas graças a Deus voltamos aqui para nós gravarmos o nosso conteúdo aqui para vocês. E Deus abençoe, saudade de vocês. Muito obrigado por sempre que vocês comentam, vocês que já se inscreveram, a vocês que dão like no vídeo. Isso ajuda bastante e também motiva a gente estar fazendo mais vídeos, né? E eu agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, nesse vídeo eu queria falar a respeito do Paulo Júnior, né? Fiquei vendo algumas coisas em relação ao que aconteceu com ele, né? Ele falando que ele estava confessando o pecado dele, que por um tempo ele ia se afastar um pouquinho do ministério pastoral e que ele cometeu o pecado talvez de excesso, pelo que eu entendi, né? Ele era muito duro nas mensagens dele, né? E por um tempo eu acho que ele não aceitou quando o ministério que ele estava, acho que é a Aliança do Calvário, se eu não me engano, não, eles falavam com ele, mas ele insistia, né? Parece que foi isso. Mas eu sinceramente, particularmente, meus irmãos, eu não acredito que isso foi um pecado, né? Porque quantos das igrejas mais antigas eram duros com seus membros, né? Mas eram duros assim, né? Proibiam televisão, proibiam um monte de coisas, né? Chegou a igreja no Brasil, até um tempo eu ouvi falar, né? Nos cursos de teologia que eu fiz, que proibia-se até rádios cristãos de ouvir rádio, né? Ver televisão. Então, mas assim, os pastores eram daqueles porque eles acreditavam naquilo, né? Mas falando a respeito do Paulo Júnior, quando ele fala nas pregações dele, eu vejo sempre ele uma mensagem assim, que dizem que é uma mensagem dura, mas é uma mensagem saudável para o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo, ele não se negocia os valores cristãos, não se negocia os princípios bíblicos. Tanto que Paulo, no livro de Gálatas, no capítulo 1, se eu não me engano é o versículo 8 ou 9, Paulo chega a dizer: se nós mesmos, um anjo vindo do céu, pregue um outro evangelho que não seja esse que nós pregamos a vocês, se torne anátema. Então, isso seria uma palavra dura? Então, eu não acho que Paulo Júnior ele cometeu assim um pecado, sabe, contra Deus. Talvez, né, a liderança da igreja talvez não gostou, né, da maneira que ele conduzia os cultos, né? Mas ele era uma pessoa assim rígida, mas rígida no bom sentido. Ele queria ver o quê? A santidade das pessoas. Ele seguia aquela linha dos puritanos. Se você não conhece quem eram os puritanos, pesquise até mesmo no YouTube para você saber quem eram eles e como eles reagiam com as pregações da palavra de Deus. Eles acreditavam que a palavra de Deus teria que ser cristocêntrica, né? Eles acreditavam que eles pregavam a Cristo. Não tinha testemunhos próprios, pessoais, né? Contando, o pregador não contava sobre a vida dele. O pregador ele só falava mesmo da Bíblia, de Cristo, e Cristo era o foco, né? E o Paulo Júnior é um desses pregadores, porque pelas mensagens dele eu vejo que ele prega o evangelho. Quem critica ele é porque se ofende com as mensagens dele, ou também às vezes não quer mudança, né? Mas eu vejo ele como um homem de Deus, sim. Que Deus ajude ele, que Deus segure nas mãos dele e fortaleça ele, e que em breve ele esteja novamente pregando novamente a palavra de Deus, tanto na internet como no púlpito da igreja, porque Paulo Júnior ele é um homem de Deus. Eu vejo ele como um santo homem de Deus. Até então nunca vi alguma notícia de que ele cometeu algum pecado, né, algum escândalo. Agora, um pecado por tipo ser um pouco duro, né?
Eu acredito que Paulo Júnior ele é um grande pregador e está faltando gente, está faltando obreiros como ele. E o que vocês acham, meus irmãos, do que está acontecendo com ele nesses momentos? Deixa aqui nos comentários. E é você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e deixe já o seu joinha. Compartilhe o vídeo e Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.